Chegou a hora da revisão do que vimos. Até o momento, vimos os conectivos lógicos, as estruturas lógicas e os diagramas lógicos. Chegou a hora agora de aplicarmos o conhecimento que vimos até o momento. Não esqueça, a partir desse ponto, é fundamental que você domine todas as tabelas verdade, tenha na mente todos os resultados obtidos anteriormente. Para garantir isso, vamos fazer uma breve revisão agora e aí partiremos para os exercícios. Depois, continuação do assunto. Vamos para a nossa revisão. Vamos relembrar o que vimos até o momento. Vimos que o conectivo conhecido como conjunção, a conjunção é representado pelo E. E o E só é verdadeiro quando todas as sentenças são verdadeiras. Se você tem todas as sentenças verdadeiras, o resultado do conectivo E será verdadeiro, que é a chamada conjunção. Este foi um dos resultados que vimos. Outro resultado que vimos foi da disjunção inclusiva. A disjunção inclusiva é representada pelo OU, e vimos que uma sentença com OU só é falsa quando todos os resultados de cada sentença simples é falso. Se todas as sentenças simples são falsas, o resultado lógico dessa sentença será falso. Então, relembrando, E é verdadeiro sempre que todas as sentenças sejam verdadeiras, ou é falso sempre que todas as sentenças sejam falsas. Se isso não acontecer, muda o valor lógico. Vimos a condicional, a sentença condicional. A sentença condicional só tem um caso falso. Quando a primeira sentença é verdadeira, então a segunda sentença falsa. Se ocorrer primeiro verdadeiro, segundo falso, o resultado lógico é falso. Lembre-se do nosso exemplo. É impossível ser verdadeiro estar no Rio de Janeiro e falso estar no Brasil, porque o Rio de Janeiro está dentro do Brasil, está contido no Brasil. Então, único caso falso. Este caso aqui lembra a nossa famosa Vera Fischer. Bom, vamos para a próxima situação, a condicional. Depois vimos a bicondicional. Bicondicional. A bicondicional é uma sentença formada pelo se, somente se. E esta sentença será sempre verdadeira quando os conectivos, as sentenças tiverem os mesmos valores lógicos. Sentenças com valores lógicos iguais, o se, somente se dará resultado verdadeiro. Então, se você tiver as duas sentenças verdadeiras ou as duas sentenças falsas no se, somente se, o resultado final disto será verdadeiro. E a última situação, a disjunção exclusiva. Disjunção exclusiva é quando a sentença começa com ou. E só terá resultado verdadeiro quando uma e apenas uma sentença for verdadeira. Se tivermos várias sentenças falsas, mas dentre elas uma verdadeira, não importa qual, se acontecer isto, apenas uma verdadeira, o resultado lógico é verdadeiro. Bom, minha gente, como eu disse, isto aqui resume o que foi visto antes. Com base nessas ideias que é construído o raciocínio lógico-matemático. Tá bom? Então vamos partir agora para relembrar cada tabela, cada diagrama e depois partimos para as questões. Vamos rapidamente para cada resultado que obtivemos antes. Vamos para a negação de uma sentença. Se eu tenho uma sentença A e B, a sentença A formada por verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, B, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, então teremos como resultado disto a negação de A. Se a sentença é verdadeira, mudará para falso. Sentença verdadeira muda para falso. Sentença falsa muda para verdadeiro. E sentença falsa muda para verdadeiro. A região que representa a negação de A é esta região aqui, ó, que está achurada. Essa é a região que representa a negação da sentença A. Quando A é negado, a região 1 fica falsa, 2 fica falsa, que é a linha 1 e 2, 3 verdadeiro e 4 verdadeiro. Então isto aí representa o diagrama lógico da negação e a tabela verdade. Bom,
Vamos continuar? Você para o vídeo, faz suas anotações e aí a gente vai continuando aqui com a aula, certo? Então você vai acompanhando, parando o vídeo, as suas anotações, depois você tenta resolver fazer sozinho. Este é o caminho para o aprendizado. Vamos para A e B. Se eu tenho a sentença A e a sentença B, o conectivo A e B terá resultado verdadeiro quando os dois forem verdadeiros. Isso só acontece na região 1. Só na região 1, A e B são verdadeiros. Nas demais regiões não acontece A e B verdadeiro, então ficará falso. Logo, se eu tenho A, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, B, verdadeiro, falso, foi visto que A e B só é verdadeiro, neste caso, na linha 1 é verdadeira. Os demais casos são falsos. Tudo ok? Então estão acompanhando aí o que estamos fazendo? Estamos relembrando cada diagrama que foi visto e cada tabela. Como eu disse, é importantíssimo, antes de partir para as questões, memorizar essas ideias. Tem que estar na sua mente, você saber fazer esses diagramas, saber fazer essas tabelas. Vamos para o próximo. A tabela verdade para o OU, que é a disjunção inclusiva. Ou admite as duas verdadeiras, que é a região 1, ou apenas uma delas verdadeiras, que é a região 2 e 3. Só não é verdadeira a região 4, porque tanto A quanto B é falso. Então, a tabela verdade fica desta forma. A ou B ficará verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Só será verdadeiro tendo uma verdadeira. Na primeira linha tem uma verdadeira, na segunda linha tem uma verdadeira, na terceira linha tem uma verdadeira. Essas três situações são verdadeiras. A última situação é falsa. Pronto? Estamos aí com a tabela verdade do conectivo OU, que é a disjunção inclusiva, e o seu diagrama. Vamos para o próximo. Ou iniciando a frase. É a disjunção inclusiva. A disjunção inclusiva só é verdadeiro quando apenas uma sentença é verdadeira. E isso acontece na região 2, que só A é verdadeiro, e na região 3, onde só B é verdadeiro. As outras regiões são falsas. Então a tabela verdade será verdadeiro a linha 2 e a linha 3. A, B, ou A ou B. Construindo a tabela, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Então temos como resultado disto, ó, apenas um verdadeiro na linha 2, então dará verdadeiro, apenas um verdadeiro na linha 3 será verdadeiro, e a linha 1 e a linha 4 ficarão falsas, como no diagrama. Então temos aí o resultado da tabela verdade e o diagrama lógico para o conectivo ou iniciando a frase, que é a disjunção exclusiva. Faça as suas anotações aí na apostila. Vamos continuar? Vamos mudando. Vamos agora então para o próximo, o então. O então, ele só é falso em um caso, quando a primeira sentença é verdadeira e a segunda falsa, que é a região 2. Na região 2, A é verdadeiro e B é falso. Então essa situação leva a falso. As demais regiões são verdadeiras. Bom, na tabela verdade temos A, B, A, então B. Ou se A, então B. Se você quiser, ó, se A, então B. Bom, a tabela verdade fica verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. E já vimos que só será falso quando primeira sentença verdadeira, segunda falsa. A Vera Fischer, essa situação é falso. As demais situações são verdadeiras. Então temos aí a condicional. Estamos perto de finalizar a nossa revisão. Então todas essas tabelas foram vistas antes. É fundamental que você memorize. Mais uma vez citando, né? Toda hora eu estou batendo nessa tecla, porque sem isso, se você não memorizar essas tabelas, o restante da lógica você não vai conseguir desenvolver rapidamente. Tá bom? Então para ter facilidade, tem que ter isso na sua mente. Já o se somente se só é verdadeiro quando só ocorre o resultado verdadeiro quando as sentenças têm o mesmo valor lógico. Isso acontece na região 1, onde as duas são verdadeiras,
e na região 4, onde as duas são falsas. O resultado final fica verdadeiro. Tá bom? Então o resultado final é verdadeiro na região 1 e 4. Na região 2 é falso e na 3 é falso, porque os valores lógicos de A e B são diferentes. Foi visto isso antes. Então, A, B, A, se, somente se B. A, se, somente se B. O resultado, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Então, vamos ver o resultado da tabela. Se somente se isso é verdadeiro quando os resultados lógicos das duas sentenças são iguais. Resultado igual para a linha 1 e para a linha 4. Linha 2 é falsa, linha 3 é falsa. Tudo ok? Então fizemos aí a nossa revisão dos diagramas e das tabelas que você tem que memorizar para continuar o estudo da lógica matemática. Tá bom? A partir de agora, fazer exercícios, depois de vários exercícios que vamos fazer, aí partiremos para a continuação do assunto, que tem muita coisa ainda para ser vista. Tá? Essa é a parte inicial, mas é fundamental para que você entenda todo o desenvolvimento da lógica matemática. Vamos às questões. Bom, essas questões que vocês vão ver agora são exemplos de questões de prova de concurso. Da ESAF, do CESP, Carlos Chagas e outras fundações. FCC, famosa FCC. Hoje tem muitas fundações que fazem concurso público. Antigamente eram poucas, mas agora tem centenas de fundações que fazem provas, tá certo? Mas elas normalmente seguem os mesmos padrões. Uma copia o modelo da outra. Vamos ver um modelo muito utilizado em concurso público para você expressar seu conhecimento em raciocínio lógico. Esse tipo de questão. Observe a leitura do texto. Se Paulo é irmão de Ana, então Natália é prima de Carlos. Temos aqui a nossa primeira sentença e é uma sentença composta pelo conectivo então. É uma condicional simples. Se Natália é prima de Carlos, então Marta não é mãe de Rodrigo. Segunda sentença, também uma condicional simples. Terceira sentença, se Marta não é mãe de Rodrigo, então Leila é tia de Maria. Temos a terceira sentença, também uma condicional simples. Ora, Leila não é tia de Maria. Essa última sentença, ela é uma sentença simples. Ela não é uma sentença composta. Bom, a chave para responder essa questão é tornar todas essas sentenças verdadeiras. Eu tenho que partir da ideia de que as sentenças dadas são verdadeiras. Eu tenho que considerar que cada sentença dada é verdadeira. Por que, professor? Eu tenho que considerar que é verdadeira. Bom, se você quer encontrar o gabarito que é a verdade, você tem que partir da ideia de que o que foi dito é verdade. Agora, a questão, se ela disser, considerando que as sentenças acima são falsas, aí você muda, considera tudo falso. Mas se nada for dito, então o ponto de partida é considerar que o que foi dito é verdade. E daí encontraremos o gabarito. O que ele quer na questão? Ele quer saber, ó, com base nisso, o que é verdade? Marta não é mãe de Rodrigo e Paulo é irmão de Ana? Ele quer saber qual dessas 5 sentenças apresentadas a seguir é verdadeira com base no que foi dito antes. Para isto, então, temos que considerar que essas sentenças ditas antes, no início do problema, são verdadeiras. Bom, vamos começar a resolução. Você vai ver que não é difícil fazer isso. Preste atenção. As sentenças são formadas pelo então. E vimos que no então eu não posso ter verdadeiro, então falso. A famosa Vera Fischer. Ela não pode aparecer aqui, porque o resultado será falso. Ou seja, a chave para resolver esse tipo de problema é eliminar essa situação. Verdadeiro para a primeira sentença e falso para a segunda. Como é que eu faço isso? Observe. Primeiro, aqui a questão tem um ponto de partida. O ponto de partida é essa sentença aqui embaixo, ó. Leila não é tia de Maria. Essa é a sentença 1, que será o nosso ponto de partida. Por quê? Porque ela é uma sentença simples. Não tenho como torná-la falsa. Eu tenho que admitir que ela é verdadeira. Não tem como ela ser falsa. Bom, Leila não é tia de Maria, sendo o ponto de partida, que é uma sentença simples, é a sentença 1, ela se repete na frase logo acima. Leila é tia de Maria. Então aqui teremos a sentença 2. Ó, está aqui, ó, 1, 2. Você vai do 1 para o ponto 2. Leila é tia de Maria. Ela nega que Leila não é tia. Olha só, se a sentença 1 diz que Leila
Se a sentença 1 diz que Leila não é tia de Maria, está aqui o não, ó. Se Leila não é tia de Maria, é uma sentença verdadeira. Quando diz que Leila é tia de Maria, então a sentença passa a ser falsa. Todos conseguiram acompanhar essa ideia? Se a sentença 1, onde eu coloquei aí o número 1, a sentença Leila não é tia de Maria, é verdadeira, a sentença 2, Leila é tia de Maria, é a negação, então é falsa, muda o valor lógico. Logo a primeira sentença, Marta não é mãe de Rodrigo, essa sentença, Marta não é mãe de Rodrigo, obrigatoriamente tem que ser falsa, que será a nossa sentença 3. Por que a sentença 3 é falsa? Porque se eu colocar verdadeiro aqui, eu torno a frase inteira falsa. Vai ficar quem? Vera Fischer. E não pode. Então não esqueça. Vamos apagar isso aqui, ó. Não pode ocorrer o verdadeiro aqui, tá? Esta sentença, ela obrigatoriamente tem que ser falsa. Falso, então, falso, resultado verdadeiro. Bom, a sentença 3, Marta não é mãe de Rodrigo, aparece novamente acima. Marta não é mãe de Rodrigo. Será a nossa sentença 4. Como está dizendo a mesma coisa, então ela é também falsa. Estão vendo aí? De baixo para cima você vai encontrar a solução do problema. Marta não é mãe de Rodrigo, que a sentença 4 é falsa. Como temos o então, a primeira sentença, que eu vou chamar aqui de 5, ela obrigatoriamente tem que ser falsa, não pode ser verdadeira. Verdadeira, então falso, nega a sentença, fica falsa. Não pode, então tem que ser falso, então falso. Temos aqui a sentença 5, Natália é prima de Carlos. Logo acima aparece, Natália é prima de Carlos é a mesma sentença, que eu vou chamar de 6, então é falsa. Consequentemente, olha como temos o então, a primeira sentença, Paulo é irmão de Ana, terá que ser obrigatoriamente falsa também. Bom, está aí o resultado da nossa questão. Aí está já o gabarito. O que é que eu sei sobre a questão? Paulo é irmão de Ana é falso, significa que Paulo não é irmão de Ana. A gente vai para o gabarito. Paulo é irmão de Ana é falso. Está aqui na primeira sentença, que é a sentença 7. Na sentença 7 está aí, Paulo é irmão de Ana. Então vamos lá para o gabarito. Onde tem Paulo é irmão de Ana, é falso. Paulo é irmão de Ana, Paulo não é irmão de Ana, passa a ser verdadeiro. Estão vendo aqui? Paulo é irmão de Ana, falso. Paulo não é irmão de Ana, verdadeiro. Vamos voltar. Agora, a sentença 6, observe aí onde tem o número 6. Natália é prima de Carlos. Natália é prima de Carlos é uma sentença falsa. Então vamos continuar. Natália é prima de Carlos é sentença falsa. Natália é prima de Carlos, falso. Onde tiver Natália é prima de Carlos, falso. Natália não é prima de Carlos, verdadeiro. Vamos voltar. A sentença 5, Natália é prima de Carlos, é a mesma. A sentença 4 agora. Marta não é mãe de Rodrigo, é falso. Marta não é mãe de Rodrigo, falso. Marta não é mãe de Rodrigo, falso. Marta é mãe de Rodrigo, verdadeiro. Marta não é mãe de Rodrigo, falso. Marta é mãe de Rodrigo, verdadeiro. Marta não é mãe de Rodrigo, falso. Tudo ok? Agora temos o gabarito. Qual é o gabarito? O gabarito é esse aqui, ó, a letra D. Por quê? Porque neste conectivo, que é a conjunção, só é verdadeiro quando as duas são verdadeiras. Temos aí então o nosso gabarito. É a única sentença verdadeira, porque ó, na primeira, se temos duas sentenças falsas, o resultado é falso. Na segunda, com E, sentença falsa e verdadeira fica falso. A terceira, a letra C, falso com falso também dá falso. E a última, verdadeiro com falso dá falso. Então a única sentença verdadeira é letra D, que é o gabarito da nossa questão. Todos conseguiram acompanhar? Não é divertido? Olha como é fácil fazer isso, tá? Parece complicado, mas não é. Tudo ok? Para o vídeo, anota aí a resolução, tá bom? E vamos refazê-la rapidamente, tá certo? À medida que você vai refazendo a questão, você vai aprendendo a resolvê-la, tá? Tudo ok? Então, se você já parou o vídeo, já anotou tudo, agora vamos voltar. Eu vou apagar e refazer a questão para você ver como é que ela deve ser feita. Vamos refazer, porque só assim você vai aprender. Vamos apagar tudo aqui, vamos voltar, vamos apagar tudo. Vamos refazer a questão. Olha só, nosso ponto de partida, não esqueça. Se tem uma sentença simples, o ponto de partida é a sentença simples. Leila não é tia de Maria, verdadeiro. O número não precisa, eu estou colocando aqui só para você acompanhar. Leila é tia de Maria, então passa a ser
ó, a sentença 2 e a negação fica falso. Como temos o então, Marta não é mãe de Rodrigo, também fica falso. Não pode ser V seguido de F. Bom, Marta não é mãe de Rodrigo, falso. Aqui está de novo, Marta não é mãe de Rodrigo, que é a sentença 4, falso, é a mesma. Como temos então, a primeira sentença obrigatoriamente falsa. Natália é prima de Carlos, está aqui em cima, sentença 6, que é falsa. Como temos o então, Paulo é irmão de Ana, falso. Então está aí, ó. Está vendo como é rápido resolver? De baixo para cima você consegue facilmente resolver. Lembrando que se eu tenho falso na segunda, eu não posso ter verdadeiro. Eu não posso ter o verdadeiro. Por isso que eu coloco, quando tem falso, eu coloco também falso no então. Por isso. Bom, agora passando à frente, ó. Aí vem um gabarito. Como eu disse, pega a sentença 7. Paulo é irmão de Ana. Onde tem Paulo irmão de Ana, falso. Paulo irmão de Ana, falso. Paulo irmão de Ana, não irmão de Ana. Aqui o não, então fica verdadeiro. Volta. Sentença 6. Natália é prima de Carlos. A sentença 6, Natália é prima de Carlos, falso. Natália é prima de Carlos, falso. Natália não é prima de Carlos, verdadeiro. Volta. A sentença 4, Marta não é mãe de Rodrigo, é falso. Marta não é mãe de Rodrigo, falso. Agora ela é mãe, verdadeiro. Não é mãe, ó, não é mãe é falso. Com o não é falso. Tá? É mãe, verdadeiro. Não é mãe, falso. E aí chegamos ao gabarito letra D. Por quê? Porque as duas são verdadeiras. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar? Eu sei que não é tão fácil assim, né? Eu fico dizendo aqui que é fácil. Na verdade é só uma questão de treino. Se você observar essa metodologia, né, em primeiro lugar, lembrar da tabela verdade. Como a frase tem então, não pode ficar V primeiro, depois F. Então, se essa é F, a primeira tem que ser obrigatoriamente F. Tá bom? Isso é a chave para resolver esse tipo de questão. É claro que tem outras questões, outros conectivos. Você tem que memorizá-los primeiro para responder corretamente essas questões. Bom, minha gente, ficamos por aqui, tá certo? Não esqueça de revisar o assunto antes de avançar. Não adianta ir para as próximas aulas se você não treinar o que foi feito antes. Tá? É fundamental treinar tudo, que aí vai facilitando o entendimento das próximas aulas que virão, até você ficar preparado para poder responder corretamente as questões de raciocínio lógico da sua prova e garantir sua aprovação no concurso público. Até lá!